Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá, já guardando vocês irem entrando aqui. Daqui a pouquinho a gente começa a falar na live. Muito bom, muito bem-vindos. Boa noite. Daqui a pouquinho a gente começa a falar. Para todos que estão entrando, muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para a gente conversar daqui a pouquinho sobre um assunto, um tema bastante interessante e importante para nós na medicina veterinária, né? Então, vamos comentar sobre uma reportagem que saiu, acho que semana passada, não me recordo direito, onde, onde ocorreu por parte da jornalista eu pelo menos vi como um desrespeito e uma desvalorização bastante grande com a classe veterinária. Então, eu, assim que vi a chamada, que eu preferi, num momento inicial, ficar quieto, não falar nada, pensar bem, muito bem, né, no que falar, porque aquilo realmente me deixou bastante indignado quando eu vi aquilo, né? E aí eu dei um tempinho, esperei um pouco, eu acho que agora é um momento que eu já estou mais tranquilo, já me inteirei bem sobre o assunto, já tenho bastante argumento para a gente conversar aqui e rebater esse absurdo que foi falado por essa pessoa, né? Então, vou dar mais uns 2 minutinhos e aí daqui a pouquinho eu começo a falar, tá? Então, eu estou ao vivo aqui com vocês, tanto no Instagram como no TikTok. Então eu vou pedir um sinal de vocês que estão comigo na sala, só de que tá ok, estão me ouvindo bem, estão conseguindo participar. Então aqui eu já vi que tem comentário no Instagram. Tudo bom? Meu grande amigo, ótimo anestesista, doutor Yuri. A Fernanda está aqui também. Boa noite, Fernanda. Então, as pessoas estão aqui, estão conseguindo me ouvir bem em ambas as redes. Muito bem. Então vamos lá. Acho que já dá para a gente começar. Vamos começar a conversar um pouquinho então sobre isso, né? Que eu quis trazer esse assunto à tona com vocês, justamente porque há um movimento muito grande, acho que por parte da sociedade de modo geral, e de diminuição da classe veterinária, né? E eu vejo que o nosso movimento da nossa parte é ter que começar cada vez mais a rebater esse tipo de movimentação, né? A gente começar a se posicionar, responder e mostrar que não é assim. Mostrar que não é assim que as coisas funcionam, que a medicina veterinária é uma profissão, como o próprio nome diz, medicina veterinária. Então, é a medicina dos animais, né? Então, a gente tem que se posicionar como uma classe importante e responder a alguns absurdos que a gente vê falando dos veterinários. E aí, o absurdo que eu vi, se eu não me engano, foi semana passada, foi uma matéria em jornal e que eu acabei nem indo atrás de ver qual jornal, nem qual jornalista escreveu isso, porque eu acho que não vale dar essa audiência, né? Mas eu vi uma manchete em que o título da matéria, que eu acabei não lendo também, porque eu falei, não vale a pena ler uma matéria com uma manchete tão absurda como essa. Então, a manchete era algo assim, de que brasileiros adotam mais cães,
do que gatos e aves. Até aí, tudo bem, perfeito, a manchete estava ok. Agora ela complementou, e foi aí nesse complemento que ela ou ele, não sei, tá? Então, eu tô falando ela, mas assim, é porque eu acho que eu li em algum lugar que foi uma jornalista, mas ela ou ele, independente, a pessoa, terminou a manchete assim: um amor que sai caro por causa do veterinário. Aí realmente isso me deixou bastante bravo quando eu vi isso, bastante indignado, aquela coisa com vontade de responder impulsivamente, de imediato. E foi aí que eu falei: não, segura, dá um tempinho, vamos ver o ah, pensar em algo melhor para responder. Mas eu começo pensando o seguinte: vamos criar uma manchete parecida com a que ela criou. Então, assim, eu sempre fui um grande fã de leitura de jornal, o jornal em papel mesmo. Tudo bem que hoje migrou muito para o digital, tudo, mas eu, por exemplo, sou um assinante do jornal em papel. E aí vamos pensar o seguinte: os brasileiros não assinam mais jornal em papel como antes, um amor que fica caro por causa dos jornalistas. Olha o absurdo, olha como eu estaria desrespeitando a classe de jornalistas se eu fizesse uma manchete dessa, vocês não concordam? Então, assim, foi o que ela fez com a classe veterinária. E é o que muita gente faz com a classe veterinária, é o que muita gente faz pensando em desvalorizar a classe veterinária. E aí é o que a Fernanda comentou aqui, de que o que os próprios veterinários falam dos colegas, né, dizendo que, por exemplo, não vai pedir exame porque é caro. Pessoal, é o que eu digo, viver é caro hoje em dia na nossa sociedade, né? Ter bem-estar, ter saúde, não é barato, né? Mas isso não é uma coisa que tem que ser falada, lançada do jeito que foi. Então, na época que eu vi esse absurdo dessa manchete, eu acabei pensando em vários, né? Então, mercado imobiliário no Brasil está desaquecido por conta dos engenheiros serem caros, por conta dos arquitetos serem caros. Brasileiros têm menos filhos hoje em dia porque os pediatras são caros. Olha cada absurdo que pode sair com manchetes parecidas com o que essa pessoa fez, né? Então, essa pessoa desrespeitou, fez uma abordagem tão desrespeitosa com a classe veterinária que o que eu pensei de início foi o seguinte: não vale a pena a gente dar audiência nem para esse veículo jornalístico, que eu não sei qual que é mesmo, eu não fui olhar, eu não fui atrás de qual é o jornal, e nem da pessoa jornalista que publicou esse absurdo, tá? Então, assim, em cima disso, o que eu quero conversar com vocês é o seguinte: a classe veterinária hoje em dia, por muitas vezes, é desrespeitada dessa maneira, né? O veterinário, por muitas vezes, é visto como aquele, ai, mas vocês não trabalham por amor, não pode fazer, né? Cobrar menos caro. Eu digo assim, que o veterinário, todos trabalhamos sim por amor, né? Todos cuidamos dos nossos pacientes por amor, mas é a nossa profissão, é daqui que sai o nosso ganha-pão, é daqui que sai o dinheiro que a gente usa para sobreviver. Então não tem como, né? Não existe como. Eu não vou chegar no próprio jornalista, né, na empresa de jornal e falar: olha, sabe o que acontece? Hoje ninguém assina mais jornal, né? Então vocês têm que cobrar mais barato, então eu quero que vocês me deem um desconto para eu pegar o jornal. Isso não existe, né? É uma desvalorização da classe. E isso com todos. Então, assim, eu quero. A gente vai pensar o seguinte: será que o veterinário está caro? Será que o veterinário realmente é caro? E aí a gente vai junto agora fazer algumas contas, né? Vamos fazer uma simulação
da formação básica de um médico veterinário e vamos pensar se depois lá na frente isso é caro ou não, tá? Então, é um exercício que eu quero fazer com vocês, inclusive para a gente poder, nós, classe veterinária, e aqui eu falo com médicos veterinários e com estudantes de medicina veterinária que também já precisam começar esse trabalho. É termos argumento para rebater sempre que alguém vem desrespeitando a classe veterinária. Por isso que eu coloquei no título que é uma live da valorização da medicina veterinária, tá? Porque é isso, a gente tem eu já venho trabalhando isso há um tempo, mas é fazer um movimento para valorização da nossa classe, para a gente mostrar que sim, a medicina veterinária, o médico veterinário é importantíssimo na sociedade. Importantíssimo porque o veterinário não é só o médico de animaizinhos, né? O veterinário é muito mais do que o médico dos animais. O veterinário hoje tá inserido no contexto que, que hoje o Ministério assim, resolveu mudar esse nome, né, que a gente vinha chamando de saúde única, mas hoje se fala em uma só saúde. O veterinário é um personagem, um profissional importantíssimo quando a gente fala de uma só saúde, né? Então, é o veterinário que garante a segurança dos alimentos que vão chegar na mesa das pessoas, é o veterinário que garante a saúde dos animais de produção e que são super importantes para a agropecuária brasileira, para as nossas exportações, né? Então, o veterinário trabalha com controle de fronteiras. O veterinário é importantíssimo na sociedade, não é só o médico dos animaizinhos, mas como médico dos animaizinhos, também temos muita importância, né? Hoje em dia existe o conceito da família multiespécie que vem se consolidando cada vez mais, né? São famílias que hoje em dia estão se construindo, estão se formando, em que membros de outras espécies que não humanos fazem parte dessa família realmente. E nós, veterinários, somos os médicos desses membros dessa família multiespécie. Olha o tamanho da importância disso, tá? Então, o Yuri colocou muito bem lembrado, controlar as doenças que podem ser transmitidas entre humanos e animais e vice-versa, que são as zoonoses. Então, o veterinário tem um papel importantíssimo na sociedade e precisa ser valorizado por isso, tá? Então, assim, conta rápida. Vamos pensar hoje em dia alguém estudando medicina veterinária. Então, vamos dizer que eu não precisei, por exemplo, fazer um cursinho para prestar o vestibular de veterinária, tá? Vou pular o cursinho. Vamos direto para a faculdade. A faculdade de veterinária são 5 anos e eu vou chutar baixo, né, uma mensalidade de R$ 2.000 por mês. Então vamos dizer que um veterinário, um estudante de medicina veterinária, hoje pague por volta de R$ 2.000 por mês para cursar sua faculdade. Então vão ser R$ 48.000 por ano e em 5 anos R$ 240.000 investidos para receber o título de médico veterinário, tá? Então, assim, isso só dinheiro pago para a universidade. O Yuri lembrou que a cada ano aumenta o valor da mensalidade, por isso que eu falei, vamos fazer uma média nos 2.000, mas sim lembrando que vai tendo aumento de valor de mensalidade. Mas pensando numa média, vamos dizer que está por volta, então, que uma pessoa investe de 240, R$ 250.000 para se formar médico veterinário. Não é pouco dinheiro. Isso é um investimento super importante na vida daquela pessoa. E é óbvio que se ela estudou para isso, se ela está atrás disso, ela quer ter o retorno disso depois. E será que ela consegue ter o retorno desse investimento posteriormente, se entregar
a essas crenças da sociedade de que o veterinário é caro, então o veterinário precisa cobrar barato porque ele ama os animais. Não, a gente precisa primeiro recuperar o investimento e depois viver, né? A gente usa, como todas as profissões, como todas as pessoas, usa o dinheiro do nosso salário, dos nossos ganhos, para pagar as nossas contas, para viver, né? Então, assim, começamos com 240 mil, 240, 250 mil reais. Se pensar que uma pessoa durante a faculdade, ela fala assim, olha, eu quero me formar um excelente veterinário. Então, eu estudo no período da manhã e no período da tarde eu não vou trabalhar, eu vou fazer estágio para poder melhorar a minha formação, né? Então, para poder evoluir como médico veterinário. Então, muito bem, se pensar que você vai abrir mão de, por exemplo, um salário mínimo que seja durante a sua fase de formação. A gente vai estar falando em mais ou menos uns 20 mil reais ao ano, e que somado no período todo da faculdade, são mais 100 mil reais. Então, 240 do começo de pagar a faculdade, mais 100 mil de você ter aberto mão de um salário mínimo que seja, para poder fazer os estágios e aprimorar o seu aprendizado. Muito bem. Durante esse período, você minimamente tem que usar transporte, você tem que se alimentar. Então, assim, você também tem que ter um investimento financeiro para se manter durante esse período. Que seja mais, assim, vamos chutar bem baixo, mas que a pessoa gaste com transporte, comida para viver R$ 1.000 por mês. Isso dá, vamos lá, vamos dizer uns 12 mil por ano, mais 60 mil em 5 anos. Então a gente tinha os 240 da faculdade, 60 mil para viver foi para 300, com 100 mil foi para 400. Durante a faculdade, investe-se em alguns materiais, né, em algumas coisas. Então, você tem que, às vezes, comprar o estetoscópio para as aulas de aprender a examinar os animais. Às vezes, alguns livros. Você vai participar de cursos durante a faculdade, de congressos. Então, se a gente colocar mais isso no papel, vamos lá, eu diria que vai, assim, tudo chutando baixo, tá? O que eu tô fazendo, uns, sei lá, uns 5 mil por ano, 5 anos, 25 mil. Então a gente já foi para 425 mil de investimento. Muito bom, Carol, legal ver você aqui. E a gente está fazendo, por enquanto, os gastos até se formar. E aí, depois, quando a gente colocar os gastos após se formar, é o que a gente vai ver que, às vezes, um bom veterinário, a gente vai falar que o investimento vai estar perto dos milhões. Pode ter certeza disso, tá? Então, sim, eu acho que para se formar, pelas contas rápidas que a gente fez aqui, necessário um investimento próximo de 430 mil reais, tá? E o que a gente falou aqui é assim, para viver no limite. É aquela coisa, comendo do mais barato, no transporte do mais barato, esquece carro, vou andar de transporte público para economizar. E desse jeito eu vou gastar, gastar eu não gosto dessa palavra, eu vou investir para me formar veterinário por volta de 430 mil reais. Muito bem. Formei veterinário, eu vou agora sair para o mercado de trabalho, tá? Então, vamos lá. Mercado de trabalho, eu tenho várias possibilidades, né? E uma possibilidade que tem se mostrado muito viável para alguns recém-formados que não aceitam se submeter
aos baixos salários pagos por muitas clínicas e hospitais veterinários é trabalhar os atendimentos domiciliares. Então, assim, você se formou médico veterinário, fala assim: quero começar a fazer atendimento veterinário em domicílio. Olha, vai um investimento importante aí para você montar a sua maleta de atendimento em domicílio, né? Eu um dia tem algumas pessoas que têm perguntado essa questão da maleta do domicílio. Eu vou gravar um dia com vocês mostrando o que que eu tenho hoje em dia na minha maleta, o que que eu acho importante ter para a gente fazer esse atendimento em domicílio, e a gente verifica isso. Mas, assim, você montando o básico para você começar a atender em domicílio, tanto de equipamento como de insumo consumível, olha, vai um investimento grande. A Carol me falou que tá começando, né? A Carol foi minha aluna, se formou no fim do ano passado, está começando a atender domicílio, e é isso, é um investimento enorme que se faz, né? Então, eu vou colocar aí que para montar a maleta de atendimento e ter um mínimo de insumo para que você consiga trabalhar, o mínimo de estrutura para que você consiga trabalhar, vai aí uns R$ 20.000. E eu acho que eu estou chutando baixo, tá? Fora isso, você que vai atender em domicílio, você vai ser um empreendedor, você precisa ter um sistema para hospedar o prontuário dos seus pacientes, tá? Então, esse sistema, você fala, tem alguns gratuitos por aí. Os gratuitos não te oferecem praticamente nada. Os gratuitos, eles estão gratuitos para que você conheça o sistema e depois você contrate o pago do sistema, né? Então, assim, você vai ter que ter o seu sistema e que esses sistemas, assim, falar, vou pagar por volta de R$ 100 por mês, o que eu acho até baixo pelo que a gente tem visto no mercado, mas aí já é mais R$ 1.000 por ano. E aí eu falei para a gente começar a montar a nossa estrutura para trabalhar. Mas, lembrando, eu sou um recém-formado, eu estou inexperiente, né? Eu preciso começar a ganhar experiência. E aí, aonde eu vou buscar experiência, né? Então, assim, eu vou buscar, às vezes, uma pós-graduação, eu vou buscar cursos de aprimoramento, eu vou buscar participar de comunidades de veterinários mais experientes para poder trocar ideia. E tudo isso acaba custando, tá? Então, aqui vem um outro investimento bastante grande para o veterinário investir na sua carreira. Assim, cursos de pós-graduação. Independente da área que você for seguir, os cursos de pós-graduação, você não vai gastar ou investir menos do que R$ 40.000 num curso de pós-graduação, tá? Então, é mais um grande investimento. E aí, de novo, dependendo da área que você estiver se especializando na pós-graduação, tem investimento instrumental. Então, eu vou falar um pouco da minha área. Se você fala assim, eu vou fazer uma pós-graduação em cirurgia, você vai investir bastante dinheiro com instrumental cirúrgico. Se você vai ser dermatologista, você vai investir bastante dinheiro com equipamentos para ajudar no seu trabalho. Você vai ser cardiologista, você vai ter que investir em equipamento. Então, é um investimento grande. Eu digo que pós-formado, vai nos 2 primeiros anos, o veterinário vai gastar mais uns R$ 200.000 para depois de 2 anos falar, bom, eu acho que agora dá para eu começar a caminhar um pouquinho mais na profissão. Então, assim, a gente somou por volta de uns 430, vamos arredondar 450 para se formar, e depois os 2 primeiros anos, mais uns 200 a 250. Que a gente chegue no investimento de 600 a 700 mil reais em 7 anos. Olha que loucura que a gente está falando. Um investimento de 600 a 700 mil reais
em 7 anos, tá. E aí, você fez todo esse investimento, você se preparou, você se aprimorou, você está se mostrando um excelente profissional, então você se preparou para isso, para ser um excelente profissional, para prestar excelentes serviços, para você ter que se deparar com uma manchete dessa que a gente viu: "O amor pelos animais sai caro por causa do veterinário". Poxa, não dá para aceitar isso, tá? Isso é totalmente inaceitável. Então, para todos vocês que estão com a gente aqui na sala, chegou alguém e questionou você, questionou o valor dos seus serviços, é apresentar essa continha rápida para qualquer pessoa que seja. Seja um tutor de um animal que você está atendendo, qualquer pessoa questionou, falou: "Nossa, mas veterinário é caro, né?". Você fala: "É caro?". E aí mostra isso, né, mostra o tamanho do investimento que tem que fazer. Olha, R$ 700.000, dependendo de como for, é um valor para 2 apartamentos. Não dá para a gente pensar em depois chegar e falar: "Nossa, seu serviço tá caro". Não, não tá. É o valor do serviço, né, é o valor que está aqui. E, então, esse é um dos argumentos, acho que mais importantes para a gente passar para as pessoas que questionam e dizem que o veterinário está caro, né. Então, assim, outro ponto que entra dentro disso que a gente vem conversando, é assim, você precisa também se mostrar um bom profissional e diferenciado para poder mostrar o seu valor. Então, assim, eu coloco o preço no meu serviço, o cliente, a pessoa vem e questiona. Além, óbvio, de mostrar todo o investimento, eu tenho que me garantir de mostrar que eu vou realmente oferecer o melhor serviço possível, né, que eu estou muito bem formado, que eu sou um profissional muito bom, né, para poder, colocar esse preço no meu serviço. Então, eu sempre digo isso para os meus alunos, né, então, converso com alguns veterinários também, que eu digo: "Eu quero ajudar vocês a se preparar para ser o melhor". Sendo o melhor, não tem como alguém vir quer dizer, até tem, mas assim, alguém que chegar e questionar o valor do nosso serviço, a gente vai poder tranquilamente falar: "Olha, o valor do meu serviço é esse, eu não abro mão, eu não mexo", e passar bem, né, porque não vale a pena ter como cliente, no nosso caso, alguém que não nos valorize, né. Então essa é outra mensagem que eu quero que fique para vocês, né. Ah, se o tutor do animal, se o responsável pelo paciente que eu cuido não me valoriza, eu não quero ter ele comigo. Eu quero ter alguém que valorize o meu trabalho, alguém que não questione o meu trabalho, né. Então, esse é um outro ponto de maneiras de nós, como veterinários, podermos filtrar essa nossa carteira de cliente, como o Yuri falou aí, às vezes demitir o cliente se ele não nos valoriza, e isso é permitido, está escrito no nosso código de ética profissional, de que eu posso demitir o cliente, tá? Então, é isso. Eu vejo que nós temos que estar com quem nos valoriza, tá? Então, a nossa prestação de serviço ser feita para quem nos valoriza. Se a pessoa chega para mim hoje em dia e fala assim: "Olha, eu achei o orçamento da sua cirurgia caro", eu falo: "É o seu direito, verificar se você tem condições de pagar o preço do meu serviço, o preço que eu coloquei no meu serviço e que eu, ah, calculei, eu preparei para aquilo ser realmente o justo pelo meu serviço. Então você tem todo o direito de falar: "Olha, eu não consigo arcar,
mas você não tem direito é de questionar e falar que, por exemplo: "Ah, o serviço do Gustavo tá caro". Isso não. E eu quero que seja o de todos vocês que estão aqui comigo, de todos vocês que me acompanham, de todos que estamos caminhando juntos em busca dessa valorização profissional, tá. Então, é chegar assim: "Não pode, busque um profissional que caiba no seu orçamento, mas não venha me questionar". Isso não, isso é visto como um desrespeito pra gente que se forma, que busca se aprimorar para cada vez mais atender melhor os nossos pacientes, tá. Então, eu vejo que no final das contas, essa manchete absurda e ridícula dessa pessoa que se diz jornalista fez, eu percebo que foi bom porque deu uma mexida com a gente. Eu vi que alguns colegas importantes comentaram sobre isso também, falaram sobre o tema, sobre o absurdo que foi isso aqui, mas eu acho que mais importante, serviu para dar mais um pontapézinho, mais um empurrão para a gente, para mostrar que sim, a nossa profissão é muito importante, nós praticamos. Vamos nos lembrar o nome da nossa profissão, é medicina veterinária. Nós praticamos medicina. Isso tem que ter o seu valor, isso tem que ser valorizado. E aí o grande ponto é, de quem tem que partir, principalmente, inicialmente, a nossa valorização, tem que partir de nós mesmos. Começou partindo da gente, já é um grande passo dado rumo a essa tão sonhada valorização da profissão do médico veterinário, tá. Então, como eu digo, nós que trabalhamos como autônomos, é não aceitar desrespeito ao valor do nosso serviço, tá. Então esse é um primeiro ponto. Pessoas que às vezes falam: "Ah, eu não gosto de trabalhar como autônomo, eu acho que é muito arriscado empreender", tudo bem. Se você quer, por exemplo, ter um emprego, fala: "Eu quero ter um emprego numa clínica, num hospital". Eu sei que isso que eu vou falar é difícil, mas às vezes começar um trabalho de buscar a valorização do médico veterinário. Então você chegou numa clínica, chegou no hospital e te ofereceram um valor ridículo de salário, um valor ridículo para fazer plantão, não aceite. Tá? Se uma clínica vai fazer precisa de um plantonista, oferece um valor ridículo, se ninguém aceitar, a clínica tem 2 opções: ou fico sem plantonista, fecho as portas, faço o que quiser, ou eu vou ter que aumentar o valor pago para o plantonista. Mas aí fala: "Ah, mas é que minha consulta é mais barata, eu não posso pagar tanto o plantonista, etcétera". Se vira, aumenta o valor da sua consulta, refaça as suas contas aí do seu negócio, dos seus custos, mas assim, é inadmissível um médico veterinário chegar para conversar com uma clínica, com um estabelecimento e falar: "Olha, você faz para mim um plantão noturno das 19 até às 7 da manhã do dia seguinte por R$ 150". Isso beira o ridículo. E infelizmente acontece muito na nossa realidade, né. Então eu vejo que a gente precisa começar essa movimentação de não nos submeter a esse tipo de coisa, né. Então isso vale muito para vocês que estão mais novos no mercado, que ainda vão trabalhar com essas questões. Eu tenho mais tempo de profissão, eu não vivo mais isso, né, hoje é diferente o tipo de serviço que eu presto, não tenho mais prestação de serviço de plantão em clínica, plantão em hospital, mesmo de fazer horário em clínica ou hospital, tá. Então, mas esse é um outro ponto que eu queria deixar como uma pulguinha atrás da nossa orelha, que não dá mais para nunca deu, mas assim, cada vez mais eu digo: "Não podemos nos submeter a isso", né. Então, não desvalorizo nenhuma profissão, mas tem profissionais que não estudaram, não fizeram
uma formação intelectual de vários anos e que recebem mais que isso, né? É o que eu digo, não quero desvalorizar nenhum profissional, mas assim, profissionais que trabalham às vezes com limpeza, por exemplo, recebem muito mais que o plantão de um veterinário. Ah, chegou para limpar uma casa às 8 da manhã, saiu às 4 da tarde, recebeu mais do que um veterinário que fica 12 horas no plantão. Isso não pode acontecer, né? Isso é totalmente inaceitável. Então, quem que tem que começar esse movimento? Nós, veterinários. Pegar o estabelecimento que praticar esse tipo de pagamento para os veterinários tem que ficar sem veterinário. Tá? Não pode, não dá mais. Então, e hoje existe opção. Você, veterinário, fala, estou recém-formado e preciso me submeter a isso? Não, não precisa. Você pode muito bem começar a investir em atendimento em domicílio. Opções a gente tem para correr atrás. Lógico que é um movimento que vai dar trabalho, é um movimento que não é fácil, mas é um movimento que tem que ser feito, tá? Ele precisa ser feito esse movimento, porque senão a gente tem muito médico veterinário saindo de muitas faculdades, então assim, a quantidade de veterinários se formando a cada semestre é enorme. Com esse monte de gente no mercado, ou esse monte de gente se posiciona, ou o mercado vai ficar cada vez mais difícil, né? Então, porque vai ter pouco emprego pagando mal para muita gente. Então, não podemos deixar isso acontecer, tá? Então, esse é um outro ponto que eu preciso falar e preciso, como o Yuri disse aí nos comentários, plantar sementinha para vocês seguirem regando, né? Então, e o que é esse regar? É assim, é você se preparar para poder falar na hora para o estabelecimento, falar assim, meu amigo, eu estudei 5 anos, eu me destaquei durante o meu tempo de faculdade, eu estou buscando pós-graduação, estou me especializando, para você me oferecer isso, não dá. Vergonhoso, vergonhoso, vergonha. Assim como eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, foi vergonhosa, vexatória a manchete da pessoa, que eu não vou chamar de jornalista, porque eu nem sei se é jornalista, que colocou que o amor pelos animais custa caro por causa do veterinário. Tá? Então não é isso, não. O amor pelos animais, ele só vai existir, ele só vai se perpetuar, ele só vai se manter se existir a figura do médico veterinário que está ali para cuidar do animal, para dar orientações para esse animal, se inserir nessa nova ideia de família, que é a família multiespécie, e o veterinário está ali, por exemplo, para cuidar do alimento que chega na mesa das pessoas, para garantir que o alimento que chega, chegue em boa qualidade, para garantir que doenças não sejam transmitidas entre espécies. Então, sim, é importantíssimo. O amor pelos animais não custa caro por causa do veterinário, tá? Então, ah, eu acho que o recado que eu queria passar para vocês era esse, tá? Foi algo que me deixou bastante. De início eu fiquei indignado, depois eu fiquei chateado, e aí comecei a passar por vários sentimentos. Eu fiquei envergonhado, sabe aquilo que a gente fala de vergonha alheia? Eu senti vergonha alheia pela pessoa, né? Se expor desse jeito com, com algo vergonhoso desse, uma incompetência absurda de me colocar uma manchete dessa, e aí não é só o jornalista que publicou, o veículo de comunicação tem um editor que leu aquilo, que viu, que aprovou. Então, assim, vergonhoso isso que aconteceu, tá? Então, eu não podia deixar passar esse ocorrido em branco, porque a gente precisa se posicionar, tá? A gente precisa se posicionar
E para quem aprova isso, é o que eu falei, aí que tem que ficar mais forte ainda o nosso posicionamento, de mostrar e provar que fala assim: "Não, veterinário não é caro". E aí vir com toda essa argumentação que a gente conversou nesses últimos 40 minutos e mostrar que não, o veterinário não é caro. E se ainda assim a pessoa virar e falar assim: "Não, veterinário é caro sim", então fala: "Olha, você me desculpa, mas aí você não serve para ter animal, você não pode ter animal, porque custa, não pode, não dá, você não pode ter uma vida sob sua responsabilidade, se você não tem dinheiro para manter essa vida", tá. Então, o grande ponto é esse, né. Então, para quem aprova aquilo que foi falado, a gente tem que ter os nossos argumentos para nos posicionar e mostrar que não, que o nosso trabalho tem valor sim, e que aquele valor que a gente coloca no nosso trabalho é justo e merecido, tá. Então, eu acho, pelo que eu vi aqui, que eu acabei acompanhando a maioria dos comentários de vocês, eu acredito que eu não tenha deixado de responder ninguém. Mas se eu deixei, por favor, escreve de novo a sua questão, né? Que o seu comentário, para a gente poder comentar juntos aqui. E aí, para finalizar, eu quero comentar com vocês algo que eu venho trabalhando há um tempinho, desde o começo desse ano, que é algo pensando em ajudar nessa questão da valorização do médico veterinário. Então, a maioria que me conhece sabe que eu trabalho na área da cirurgia e que eu busco cada vez mais a gente melhorar as condições da cirurgia veterinária, né? Que a gente melhore os profissionais cirurgiões da medicina veterinária. E como eu atuo tanto como cirurgião, como professor, tanto em nível de graduação e em nível de pós-graduação, eu pensei numa maneira da gente poder trabalhar junto à evolução desses profissionais. E foi aí que no começo do ano surgiu a ideia da Vet Surg Academy, que é algo que eu tenho mostrado para vocês aos pouquinhos. A gente vem conversando aos poucos sobre a ideia da Vet Surg Academy. E hoje, para finalizar essa live, eu quero explicar para vocês um pouquinho o que que é isso, né. Então, o que que eu pensei quando a gente lançou no começo desse ano a VetSurg Academy? Falei assim: "Eu quero reunir num espaço e que estejam próximos a mim, pessoas que querem evoluir profissionalmente na medicina veterinária, principalmente na área da cirurgia". E por que que é importante essa reunião tanto de profissionais como de acadêmicos interessados na área da cirurgia, porque entre os bons é que vão surgir as boas ideias, que vai surgir maneiras de evoluir tanto pessoalmente como na nossa área de atuação, que é a cirurgia, né. Então a ideia inicial foi reunir essas pessoas, trazer todo mundo próximo, que acho que é a fase que eu estou chegando nesse projeto, que é estar com as pessoas comigo. Então, tenho as pessoas acompanhando, por exemplo, no grupo de WhatsApp geral da Vet Surg Academy. Então, lá a gente tem começado a trabalhar uma questão de discussão de casos clínicos, os profissionais se ajudando por lá. Então, isso já é uma parte super interessante, mas isso vai além, tá? Isso vai além. Então, o início de tudo é isso, essa reunião de bons profissionais, de pessoas interessadas em evoluir e que estão juntas no mesmo objetivo. E a partir disso, a partir do momento que essas pessoas estão juntas, agora a gente vai começar a traçar e apresentar as estratégias e as maneiras de trabalhar essa evolução, tá? Então, ah, o pontapé inicial já foi dado lá no começo do ano, é algo que vem se construindo, algo que vem se consolidando, mas que agora a gente está num momento de já começar a dar o próximo passo, de colocar em prática muitas das ideias que são a base da VetSurg Academy, tá? Então, para deixar
vocês, com um pequeno spoiler do que vem por aí, tá? Então, dentro da VetSurge Academy, a gente vai trabalhar cursos de formação e educação continuada, isso é super importante. Então, a gente já tem curso que já foi feito, montado, que vai estar à disposição dos membros da VetSurge Academy, e os cursos que vêm pela frente no futuro. A gente vai ter locais de reunião dos membros da VetSurge Academy para discussão de caso clínico, para acompanhamento e troca de ideias entre os membros. Indo um pouquinho além, a gente vai ter um local que aí vai ser um pouquinho mais específico e fechado, em que as pessoas vão ter um acesso total a mim para poder discutir e trabalhar esses casos com vocês. E mais do que isso, a gente vai poder ir além. Dentro da VetSurge Academy, os membros vão poder ter alguns tipos de mentoria comigo. Que tipo de mentoria? Desde mentoria acadêmica, para ajudar os acadêmicos a buscar caminhos na sua carreira, como chegar nesses caminhos. Para profissionais, essas mentorias vão desde supervisão de caso. Então, fala, poxa, eu atendi um caso essa semana que eu queria uma supervisão de alguém mais experiente. A gente vai estar aí para isso. Treinamento de profissionais focados em certa área. Então, o profissional fala: olha, eu quero ser treinado para atuar em cirurgias do sistema gastrointestinal. A gente vai preparar esse tipo de treinamento. Então, essas são algumas das coisas que vão ser trabalhadas na VetSurge Academy e que eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe, de profundidade para vocês na sexta-feira, na próxima live que a gente vai fazer, tanto aqui no Instagram como aqui no TikTok, tá? Então, na sexta-feira, eu vou conversar com vocês de novo nesse horário, por volta das 19 horas. Eu vou trazer um tema um pouco mais leve, né? A gente não vai ter essa live nervosa de ficar xingando pessoas que escrevem bobagens por aí. Então, vou trazer um tema mais leve e um pouquinho mais técnico, tá? Então, aguardo vocês sexta-feira. Depois eu vou seguir divulgando aqui pelas redes. Mas na sexta-feira eu vou fazer mais uma, e aí ao final dessa live de sexta-feira eu vou trazer um pouquinho mais em detalhes como que a gente realmente vai trabalhar na VetSurge Academy, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a companhia de vocês nessa última hora aqui comigo. Eu sempre digo que quando eu estou aqui conversando com vocês, a hora passa muito rápido. Quando eu vejo, já está acabando. Então, foi mais uma vez muito, muita satisfação para mim estar aqui com vocês, conversando, falando um pouquinho sobre a nossa profissão, que eu adoro. Eu adoro tanto a nossa profissão, como eu adoro falar da nossa profissão, né? Então, agradeço a companhia de todos vocês e espero que eu possa contar com a companhia de vocês novamente na sexta-feira para falar de um tema mais leve e mais técnico do que foi hoje, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. E na sexta a gente se encontra de novo. Valeu, até sexta. Tchau, tchau.